Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Aproveitando aqui o nosso encontro semanal, o nosso momento aqui de interação com a natureza, de estarmos num parque, estarmos aqui próximo à energia que pode nos ajudar, nos sustentar na nossa caminhada. Gostaria que nesse momento nós possamos concentrar e colocar um pouco mais de atenção naquilo que nos fortalece, nos ajuda, nos alimenta. A energia da natureza, uma respiração com mais tranquilidade, com mais harmonia, estarmos mais atentos a nós mesmos em relação àquilo que nos visita. Caso tenhamos aqui alguns momentos importantes a serem superados, algumas dúvidas importantíssimas que buscamos alguma resposta, alguma luz no nosso caminho. Os caminhos, inclusive, que podem se bifurcar a partir de um determinado momento, a situação, trazendo aí questionamentos importantes, profundos, difíceis, para que a gente possa superar e transcender na nossa dinâmica existencial. Então, cada um de nós tem um desafio, cada um de nós tem uma questão importante no momento em que precisamos compreender melhor o que nos visita, o que chega no nosso caminho. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de refletir nesse nosso encontro sobre o ponto de inflexão, que é um ponto de virada, que é um ponto de mudança, que é um ponto onde nós temos aí uma perspectiva diferente sobre a vida se transforma, a vida muda, a vida toma um outro caminho, outro rumo, que pode ser em relação a parentes que desencarnam, a separações de relacionamentos, a mudanças de trabalho, a perdas importantes de algum bem, uma falência, algum acontecimento importante, ou um diagnóstico de doença mais séria no nosso caminho. São pontos de inflexão. São pontos onde, de alguma maneira, nós temos aí a oportunidade de enxergar o principal elemento nessa dinâmica, nós mesmos, como ponto central, como realmente aquele que produz, aquele que desenvolve, aquele que é o responsável em relação às coisas que nos visitam, às situações, aos problemas, às dificuldades. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento. Vamos compreender que, nesse instante, esses acontecimentos ou fatos do mundo externo, eles refletem a nossa necessidade de aprendizado. De alguma maneira, atraímos tais situações, atraímos pessoas no nosso caminho, os fatos vão se desenrolando, as pessoas vão se relacionando, e aí até chegar a um determinado momento onde existem momentos de ruptura, momentos de transição, momentos de procurarmos um pouco mais foco direcionado a nós mesmos. As doenças, por exemplo. As doenças que nós podemos desenvolver ao longo do nosso período da existência material, ela tem uma característica muito interessante de observação e de aprendizado sobre nós. Nosso corpo reflete aquilo que temos no nosso campo de energia mental e emocional, principalmente emocional, onde as nossas células são impactadas pela energia daquilo que nós vibramos mentalmente, emocionalmente. E aí nós vamos criando, de alguma maneira, um campo onde o nosso próprio biológico, o nosso corpo, como células, tem vida própria, tem, entre aspas, um conhecimento, sobre as coisas, tem uma certa inteligência, entre aspas, aqui, mas que nos ajuda num processo de progresso espiritual, pois acaba, de alguma maneira, nos ajudando na nossa aquisição de consciência. Se nós não temos assim uma capacidade mais profunda de compreender algumas dinâmicas nossas, o nosso corpo vai começar a expressar. Então, se você perceber o seu corpo, você vai perceber
que bem possivelmente em cada parte do seu corpo, seja lá onde for, vai expressar uma necessidade de um aprendizado naquela área. E aí você pode se aprofundar um pouco mais sobre isso. Lógico que nesse momento eu não consigo falar especificamente de determinadas situações, senão o vídeo fica extremamente longo. E aí precisaria de uma palestra, de um workshop aqui de 4 horas, 8 horas para falar de detalhes importantes nesse sentido. E aí, assim, as doenças geralmente levam as pessoas à cama, a internações. Com que objetivo? Olhar para si. Não é só o médico que vai resolver o seu problema de ordem de saúde física. A tua mente, tuas emoções, o teu cuidado com o lado da espiritualidade, isso vai ajudar muito no processo. E principalmente tomar consciência sobre si. Então, se você caminhar por esse lado, vai ser muito bom para que você consiga sucesso no tratamento que você vem fazendo. Os relacionamentos, por exemplo, pode ser relacionamento profissional, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento social, também trazem para nós características bem interessantes e significativas. Normalmente nós temos uma tendência de falar que o outro é o problema. Mas na verdade, na relação com o outro, se temos um problema, o problema está conosco, não é com o outro. Se o outro nos traz uma questão importante, de uma necessidade de desenvolvimento nosso, de entendimento, compreensão, de paciência, de perdão e tudo mais, que nós possamos fazer o nosso melhor nesse sentido. E dentro dessas descobertas sobre nós, nas relações mais profundas ou mais superficiais, nós vamos progredindo e dando passos conscientes na nossa própria direção. Um espírito superior, um espírito de luz, não é um espírito bonzinho, aquele que sai fazendo caridade, aquele que sai fazendo bem. O espírito de luz, é um espírito consciente sobre si, porque ele sabe, naquele momento, que o que ele está fazendo em relação a ajudar os outros, por exemplo, que a gente chama aqui de caridade, e que já fiz aqui um vídeo falando que o termo que eu prefiro usar é fraternidade na nossa condição evolutiva, que caridade por si só, existe um elemento que é o amor que está por trás das nossas relações de caridade. Isso são poucos os espíritos que conseguem fazer. Mas nós ainda na nossa condição ainda limitada, ainda mais inconsciente, conseguimos ter fraternidade, que é de se colocar no lugar do outro, de buscar um pouco mais de empatia, de entender um pouco mais a vida difícil do outro e nos solidarizarmos com essas dificuldades e colaborar no processo que essa pessoa está vivendo, mitigando a fome, mitigando o frio, mitigando doenças e procurando ajudar na dinâmica para que essa pessoa passe por essas situações e sobreviva. E passe pela existência material da melhor forma que ela puder. Nós não vamos resolver os problemas do mundo. Então, nesse sentido, a fraternidade deveria estar muito presente nas nossas relações, sejam elas quais forem. E aí é um desafio, justamente porque, principalmente nas relações mais próximas, nós temos uma dinâmica mais difícil. Porque é aí onde nós somos acessados, nós somos tocados, as nossas sombras aparecem, aí onde nós temos desafios importantes a serem superados. E o objetivo da nossa encarnação na presente existência é justamente esse, a superação das nossas questões. Caso nós vamos deixar isso de lado, não tem problema, a gente somente não evolui e simplesmente ficamos naquele passo, marcando passo. Marcando passo, retornaremos às questões não necessariamente com aquela pessoa, mas atraídas provavelmente por pessoas outras no mesmo campo vibratório, para que possamos, de alguma maneira, aprender com o outro sobre nós. Isso é muito interessante na nossa jornada, de saber que nós estamos aqui para um progresso altamente significativo. E vamos seguir adiante. Jesus, quando ele falava por amor. Jesus, quando ele trazia as lições, ele conseguia, naquele momento, pela sua capacidade e conhecimento, curar pessoas. Ele estava curando, na verdade, a alma.
Ele estava trazendo lá para alguns a cura do corpo, mas para outro a cura daquilo que estava na própria alma. Isso é desafiador para nós. Será que nós conseguimos curar a nossa própria alma? Das nossas dores, das nossas dificuldades? Outro dia, vendo um vídeo falando sobre corações partidos ou situações onde quando um prato se quebra, quando um vaso se quebra, você não consegue colar mais nas relações, eu diria, isso vale para os espíritos mais inconscientes sobre si e que se melindram mais, que têm muito mais o foco na dor, o foco na dificuldade e não conseguem fazer superações. Lógico, aí fica trincado. E aí vai precisar de novas experiências para poder evoluir e passar por situações mais difíceis. Aí alguém pode perguntar assim, mas então, aí se uma pessoa passa por um problema e é magoada, significa que a gente não pode fazer nada sobre essa situação, a gente tem que ficar sofrendo calado? Eu diria não, de forma nenhuma, mas cada um com a sua capacidade. Isso aqui é uma questão de observação. Jesus, por exemplo, Jesus foi morto, ele foi espancado, foi açoitado, foi xingado, cuspido, ele foi traído, e principalmente pelos mais próximos, mas nem por isso ele ficou magoado, nem por isso ele partiu daqui numa situação de mágoa, de melancolia, de tristeza. Ele saiu dizendo o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, nesse caso, o prato quebrado não serve. Não existe isso para um espírito consciente, para um espírito que tem maturidade. Justamente porque aquelas questões não nos tocam. E aí esse é o nosso objetivo, de nós treinarmos a superação nas coisas que mais nos tocam, que mais nos incomodam, que mais nos pegam, que mais temos dificuldades. É esse o nosso desafio. E vamos trabalhar isso da melhor maneira possível, da melhor maneira que você consegue, da melhor maneira que você pode desenvolver. Então eu diria, antes de mais nada, antes que você tome atitudes precipitadas e saia correndo para se proteger, montar o seu castelo e se enclausurar do seu castelo com muros altos, paredes fortes, né, um fosso em volta, jacaré para ninguém passar, e ponte elevadiça, portão de ferro e postos de controle no entorno para ninguém passar. Antes de você se fechar em relação ao mundo e às experiências, repara, nosso desenvolvimento é no mundo, é exatamente aí, nas dificuldades, nos problemas, na superação. Esse é o objetivo da reencarnação. Estamos aqui para trabalharmos nossa emoção e conquistarmos em nós as alegrias do coração. E é isso que pode nos trazer a paz e a tranquilidade no futuro muito próximo. E esse futuro muito próximo pode ser que não seja nesta encarnação, mas que seja de alguma maneira uma esperança que nos alimente o coração, para que tenhamos sim a certeza absoluta de que aquilo que nos move, aquilo que nos leva, é a esperança de termos sim a correção em nós, de termos em nosso coração a capacidade, o entendimento de nos ligarmos com a espiritualidade de luz que nos incentiva sempre a seguirmos adiante nos nossos expurgos daquilo que nos serve mais. Então, se você sofre hoje por uma questão importante na sua vida, eu diria, dai graças àquilo que te toca o coração, dai graças. Se você vive hoje uma doença importante, que você talvez tenha algumas esperanças aí colocadas para baixo, eu diria, dai graças a isso. É isso que vai fazer você despertar. Se hoje você vive uma questão de relacionamento, de separação, de conflitos, eu diria, dai graças a isso, que é isso que vai fazer você crescer. Mas não se acomode. Vá para que você faça o seu melhor. Sabe aquela história do vai e não peques mais? É isso. Quando Jesus recomenda a mulher pega em adultério
onde ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão seus acusadores? E ela olha em torno e diz: mestre, não estão mais aqui, não vejo mais ninguém. E Jesus diz para ela: se eles não te condenaram, muito menos eu te condenarei. Então, o que isso representa? Que a espiritualidade superior não faz julgamento. A espiritualidade superior nos apoia em tudo aquilo que nós fazemos. Então eu posso cometer equívocos, posso prejudicar pessoas que a espiritualidade vai me ajudar? Eu diria não, nesse sentido. Mas ela vai te ajudar para que você desperte e você perceba a besteira que você está fazendo na tua vida. Nem que seja depois você perder coisas importantes, mas que depois esse arrependimento, ou essa situação, ou essa condição vai te ajudar a mudar o que você realmente vive dentro de você. E quando nós sairmos do nosso corpo material, que no meu ponto de vista é um momento fantástico da nossa vida, porque justamente nós retornaremos a um ponto de partida que viemos para cá com tantos desejos, com tantas esperanças de vencer as nossas questões mais íntimas, mais profundas, e que nós retornaremos aos braços daqueles que nos amam, que nos amparam, que estão nos ajudando nessa caminhada. E aí sim nós poderemos fazer uma avaliação importante sobre o caminho, sobre o que fizemos, sobre as conquistas, sobre aquilo que nós não conseguimos, e vamos voltar de novo à prancheta de projetos futuros para conquistar aquilo que naquele momento não foi possível. E é assim, nós vamos seguindo adiante, com muita luz, com muita paz no coração. Tenha certeza que os pontos de inflexão que chegam na sua vida, eles não acontecem por acaso. Tem um motivo, eles estão presentes para que a gente cresça, transcenda, perceba, evolua e sigamos adiante com sabedoria. Que Jesus nos abençoe com muita paz, muita alegria e muito amor no coração. Um abraço, Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, e até o nosso próximo encontro.